Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Marketing na Mesa, mais um episódio, hoje com o Leonardo Pallotta. Nós vamos falar aqui de promessas de marca, né? Leonardo, conta um pouquinho da sua trajetória, por favor, para a gente. Bom, vamos lá, falando rapidamente para a gente aproveitar melhor o tempo da discussão. Eu vim desse mercado de tecnologia envolvido com relacionamento com o cliente, com atendimento ao cliente, com o que hoje nós chamamos de CX. Então, foram alguns anos trabalhando junto na Direct Talk, que foi uma das empresas pioneiras em trazer o chat para o Brasil. Hoje é uma grande plataforma de atendimento, então vivenciei muito esses conceitos de CX. Fui, durante 10 anos, sócio de uma agência de publicidade, trazendo muito envolvido com o comportamento do consumidor. E hoje eu estou à frente da Quintricus, que é uma consultoria especializada em CX. Tem como um braço de educação chamado Paradox Academy. Então, a gente vai para dentro das empresas, capacitar as pessoas e as empresas para melhorar, aumentar o nível de maturidade de CX, de cultura de centralidade do cliente dentro das empresas. E, além do nosso ecossistema voltado para CX, né, podcast, comunidade no WhatsApp, eventos, com um único objetivo: evoluir e aumentar o nível de maturidade de CX dentro das empresas. Então, a gente procura fazer um pouco do que vocês estão fazendo aqui também para o mercado de marketing. Eu estou muito envolvido com isso. Então, já estou bastante tempo envolvido com esse tema CX, que a gente vai falar bastante aqui. Legal, seja bem-vindo. O Edu também fala bastante de experiência do cliente, né? Edu, quer contar um pouquinho da sua trajetória? Conto. Eu também vim do mundo de tecnologia, né? A gente estava falando sobre isso, né, Léo? E comecei a trabalhar com a experiência do cliente lá para 2013, 2012, mas eu fui ampliando um pouco, assim, por vários motivos o que eu faço e o trabalho hoje que eu tenho com a arquitetura Logos, que é um framework que eu criei, que é para conectar marketing, vendas, operações e cultura, claro que entregando uma boa experiência para o cliente no final disso tudo, né, como consequência. E aí, já que você me deu a voz aqui, eu vou fazer a primeira pergunta. E assim, a pergunta que não dá para não fazer, né? Como é que você vê hoje o uso de inteligência artificial no atendimento ao cliente? Para o bem e para o mal, né? A gente tem aí empresas que chega a ser engraçado, né? Coloca um robô e pessoas com o mínimo de conhecimento de tecnologia mandam os comandos e fazem o robô fazer o que quiser. E tem aquelas que sabem usar direito. O que você compartilha com a gente sobre isso? Cara, vamos lá, desde os primórdios, hoje já podemos falar isso, né? Primórdios dos anos 2000, coisa que para a gente ver a coisa do futuro. Hoje é primórdios dos anos 2000. Tudo ali começou com um atendimento, vamos pegar lá, né? Internet, redes sociais, e começou a conexão das empresas com as pessoas via digital, de uma forma muito mais intensa. E aí surgiram as oportunidades de tecnologia para ajudar a resolver isso. E aí surgiram chats, onde as pessoas respondiam. E aí veio em algum momento e falou, cara, em vez de ter uma pessoa, vamos tentar automatizar esse processo. E aí foi evoluindo e chegaram os chatbots, né? Então, os chatbots, eu vou chegar na tua pergunta que fala de IA, mas é importante entender esse caminho. Por quê? Porque o atendimento até então, você tinha uma coisa muito presencial. Então, a pessoa ia lá e falava presencialmente. Depois ia para uma coisa mais telefônica, mas ainda assim, falando com uma pessoa, tendo o calor ali da voz. Depois você vai para um chat, onde, por mais que tenha uma pessoa respondendo ali, começa a ficar um pouco mais frio. E aí, com esse momento da mudança de empoderamento do consumidor, o consumidor começa a falar, não, eu quero ser atendido por uma pessoa. Só que não em todos os momentos, né? Então, aí vem os exageros das empresas, que é um pouco do que o Eduardo puxou. Então vamos, para economizar, né, para fazer economia, vamos começar a colocar aqui chatbots, inteligência artificial, para quê? Para eu diminuir custos com humanos, para resolver o problema do cliente. Só que aí as empresas levam para o exagero. E aí o que acontece? Aquele ser humano que precisa, de repente não está conseguindo se expressar direito, precisa tirar uma dúvida, precisa conversar, ou precisa de um abraço. Naquele momento ele não vai ter.
e a empresa não dá nenhum caminho. E aí vem uma coisa, Eduardo, que eu passei por isso, e é um problema das empresas. Não basta só contratar tecnologia, as pessoas não sabem educar a tecnologia, eles não sabem construir a arquitetura daquela tecnologia. Elas simplesmente falam, não, vamos fazer uma árvore aqui, como se fosse uma URA, para o robô responder. Então, você pergunta assim, ó, você quer A ou B? A, tá bom. A ou B você quer 1 ou 2? 2. Mas aí, do 2 você quer 1, 2, 3, 4. Nenhum desses. E aí, para ali, porque ele pergunta de novo, né? Você quer 1, 2, 3 ou 4? Ele fala, nenhum, não tem opção. E aí ele vai falar, muito obrigado, senhor, vamos desligar, porque você parou de responder. Aconteceu comigo hoje, tá? E eu, como relacionamento, eu fico pé da vida, porque assim, é uma falta de entendimento da jornada do seu consumidor. Por quê? Porque tem uma visão dentro das empresas de economia de custo. Então, eles vão falar, tá bom, temos aqui esse custo, precisamos reduzir o custo. Ok, toda empresa precisa fazer isso. Só que esse é o único foco. E eles acabam tomando essas decisões sem olhar o cliente, sem olhar a jornada do cliente. Fazendo testes pequenos, sem estatística, sem pensar em tudo, e aí você acaba tendo uma boa porcentagem dos seus clientes, de certa forma, muito prejudicado. Então, aí, entrando agora na IA, e agora veio o advento da IA que está revolucionando todas as esferas de trabalho do planeta. E aí ele fala, não, agora eu vou colocar para dar mais inteligência. Mas, de novo, se você não desenhar a arquitetura correta, a inteligência não vai responder a pergunta, porque a pergunta foi a pergunta errada. Então, começa a entrar um pouco nessa questão. E aí, só para fechar aqui, eu sempre gosto de usar a seguinte situação, né? Eu entendo que em algum momento vai existir um equilíbrio entre você entregar um atendimento tecnológico, né? Seja com IA, com chatbot, seja o que for, automatizado, e você vai ter um pedaço com humano. Pode parecer óbvio isso, mas as empresas não olham isso. Existem algumas situações que o cliente não quer ser atendido por ser humano. Ele quer ter o problema resolvido. Exemplo clássico, caiu, estamos aqui falando, gravando o podcast, caiu a internet. Cara, eu vou ligar na hora para minha empresa de telefonia. Eu não quero conversar, eu não quero ficar na linha 30 minutos esperando alguém me atender para falar, caiu a internet, tá bom, senhor, faz o teste, aperta o botão ali, ou seja, procedimentos que você já até sabe qual é. Ou seja, eu quero ligar. Isso já aconteceu uma vez comigo. Na minha vida, aconteceu uma vez comigo. Eu liguei, a internet tinha caído, liguei, a pessoa falou, qual é o seu telefone? Né? Não, desculpa, o telefone ele já tinha reconhecido, o CPF é tal, ele já falou, você está na sua casa? Sim. Então, a internet na rua, Carlos Weber, tal, ele vai voltar à internet daqui, sei lá, 1 hora. Eu queria em menos de 1 minuto, resolvido. Agora, você tem, sei lá, você perdeu um ente querido e você vai precisar ir no hospital, plano de saúde, para fechar tudo, né? E assim, você não quer só fechar. Se naquele momento você precisa de um abraço. De repente, a primeira pessoa que você perdeu na sua vida, que você está precisando cuidar, você não sabe como é que funciona. Então não adianta você colocar uma URA como opção, a pessoa morreu, sim ou não, sabe? Tem coisa que não dá. Então, as empresas têm que ter essa sensibilidade para entender qual é o momento que você consegue usar IA e automação e qual momento você consegue transbordar isso para o ser humano. Só que isso você só vai conseguir saber se você ouvir o seu cliente, se você entender a jornada dele, senão você não sabe. Senão fica aquela coisa, Renato. Vamos na base do eu acho. Faz sentido? Cara, excelente. Não, faz todo sentido. Excelente. Adorei o que você falou. Eu puxo um outro tema nisso daí, né? Quando você fala de jornada do cliente, eu acho acho não, é fundamental para qualquer empresa ter. Eu diria que 9 de 10 não tem, isso é um fato, a gente vê isso acontecendo todo dia. E você vê que elas mal têm um perfil de cliente, né? Assim, quando faz a persona, né, que é aquela representação do cliente, você vê que foi feito num workshop só pelo pessoal de marketing e ficou numa gaveta. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. E essa persona que deveria guiar
toda a estratégia comercial da empresa, não é marketing. Você tem que ter marketing, tem que ter vendas, tem que ter operação, tem que ter RH, tem que ter a pessoa que está ali na loja, de cara com o cliente, quando é um comércio, um varejo, que está sabendo o que está acontecendo para poder opinar. Isso não acontece. As empresas acabam criando uma persona genérica, né? Ou contratam, botam no chat GPT, bota uma persona para mim, está feito, chefe, está aqui a persona, é uma coisa horrorosa, e você vê esse monte de problema. E eu concordo com você, eu acho que a gente vai chegar num momento que esse hype de IA, ele vai equilibrar, né? O próprio Gartner, você vê tecnologia, parece ter isso, né? O próprio Gartner tem aquela curva de hype, né? A tecnologia pega, sobe, todo mundo usa, aí cai e entra num platô. Esse platô está beleza, né? Agora está funcionando. Só você olhar RP há 20 anos atrás, todo mundo botando RP, até que não precisava. É um momento que ficou naquelas empresas. Isso posto, eu vejo que a jornada do cliente é um tema que as empresas precisam entender como que funciona e aplicar no negócio verdadeiramente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, eu sei que você dá aula disso, você conhece isso pra caramba, até para desmistificar um pouco, né? Aí vem aquela pergunta que eu espero que eu saiba a resposta, né? Eu acho que eu sei. A jornada do cliente, olha para o meu dedo, é uma coisa de marketing ou é uma coisa do negócio como um todo? Cara, bom, primeiro, eu sob o chapéu aqui, né? Eu com o chapéu de CX, você com o chapéu de marca, eu com o chapéu de CX, é a palavra hype da moda, né? Eu, como consultoria, bato na porta das empresas, assim, começa a falar assim, ó, você ajuda a fazer a jornada do cliente? Ajuda. Então, assim, é a palavra da moda. É óbvio que quem fez a primeira solicitação, quando você vai conversar com o diretor ou com alguém que está realmente puxando isso, ele entende o motivo. Ele entende o motivo. Só que aí, qual que é o primeiro problema? Ele começa a puxar algumas áreas, traz para dentro, só que as áreas não sabem o que estão fazendo. Elas falam assim, tá bom, estou aqui no workshop para responder algumas coisas, para fazer, e para no final estar uma tal de jornada do cliente. Então, a jornada do cliente é algo muito maior dentro da empresa. Por quê? Bom, vamos lá, fazendo da maneira correta. Né? Então, você já puxou o primeiro tema. Não pode ser somente uma área de marketing, uma área de CX, não pode. Tem que ser alguém liderando esse processo, porque é um processo, e puxar várias áreas, porque para você precisa ter a visão de todas as áreas que tem ou não contato com o cliente. E aqui eu vou dizer, Eduardo, uma vez eu participei como convidado, não fazendo a jornada, como convidado de um processo, e foi sensacional, porque eu fui lá como um fornecedor. Então eu cheguei lá, tinha várias pessoas de várias áreas nesse workshop, eu tinha cliente, eles chamaram clientes deles, tinha fornecedora, tinha parceiro, tinha todo mundo. E aí, óbvio, ali foi construído todo um debate, do debate teve o resultado final daquele debate, né? A jornada é Is. Aí é que depois eu fiquei acompanhando para saber como é que foi o desenrolar, né, disso. Aí teve um momento que todo mundo peca, porque fazer um workshop e desenhar a jornada bonita, a maioria faz. A maioria faz. Inclusive, eu tive clientes que alguém da liderança pediu para fazer, eles foram fazer só porque alguém da liderança pediu. Ele falou, terminamos, está entregue, valeu. E alguns meses depois, eu conversando, ele falou, fez alguma coisa? Não, paramos por aí. Então, ou seja, essa é uma primeira etapa. Depois que você executa isso, o mapa ele vai mostrar duas coisas. O mapa atual e o mapa que a gente chama, né, o as-is e o mapa futuro, aonde a gente quer chegar. Aí que tá a beleza. Porque você sabe, no mapa atual você vê as oportunidades. E aí você fala, tá bom, surgiu 10 oportunidades, quem que vai pegar? O Richardson vai pegar essa, a Patrícia vai pegar essa, né, o Thiago vai pegar essa, etc. E aí, executa para quê? Para mostrar aquela jornada futura, que é um mundo ideal que você está buscando. Mas tudo isso não pode acontecer se você não tem a sua persona. Para vocês terem uma ideia, a regra básica é, para cada persona, você tem um mapa para cada persona, né? Então, se você tem 3 personas, vocês vão ter 3 mapas da jornada.
se a sua persona não está claro, ou, o que é pior ainda, Edu, não, a gente tem uma persona, pergunta para o comercial, aí vai ver o público-alvo, que é diferente, são conceitos diferentes, né? Eles, óbvio, em algum momento eles têm um pedaço ali que eles até se esbarram, mas assim, é conceito diferente. Você precisa ter o comportamental, você tem que ter os pontos de contato, diferente de público-alvo. Então, o primeiro erro que você já começa a identificar, né? Só que aí, vou voltar um pouco atrás para trazer um pouco um pedaço da sua pergunta. Você falou, não, é marketing o responsável? E precisa existir um líder, alguém dentro da empresa que lidera essa execução, seja o workshop, seja o nome que for dar, mas execução do processo de mapeamento. Na verdade, são algumas etapas, né? Você começa desenhando o contexto de negócio, como é a empresa, os seus concorrentes, seus clientes, que é o básico que a maioria das empresas já tem, mas que você precisa revisitar. Depois eu vou puxar uma historinha que aconteceu numa grande empresa que a gente foi fazer o mapeamento, que ficamos 1h30 com todos os líderes e não chegamos à conclusão quem que era o cliente da empresa. Nossa. Beleza, fez isso, você vai para definir a persona. Definiu a persona, definiu os objetivos, definiu os touch points, você vai para o mapa desenhado, o mapa atual, com as oportunidades, e ali tem o que eles chamam de o momento que é a melhoria, porque dali saem melhorias, que aí você começa a implementar as melhorias. Então, esse é o caminho. E aí você precisa ter alguém liderando todo esse processo. Eu já vi algumas empresas que quem lidera é a área de CX, de experiência do cliente. Eu já vi empresas que, aí vamos lá, começa a entrar as nomenclaturas, né? A área de cliente, ou a área de customer. Eu já vi a área de customer intelligence. E eu já vi a área de marketing, onde você tem uma liderança, e aí vem de estruturas, né? Cada empresa tem uma estrutura e não é tão incomum você ter ali uma estrutura de marketing, e abaixo de marketing você tem experiência sob a responsabilidade de marketing. Algumas empresas eu já vi isso, mas a grande maioria eu vejo que é ou uma área de customer, que eles já começaram a consolidar uma área chamada customer, e aí abaixo de customer você tem customer experience, que na verdade nem é uma área, né? Ele acaba pegando de forma até mais horizontal, e aí você tem sucesso do cliente, atendimento, relacionamento com o cliente, etc, etc. Geralmente, quando tem uma área muito forte assim, ela acaba puxando esse caminho, esse momento aí de desenvolver a jornada do cliente, né? Então, ela está um pouco nessa linha, e assim, hoje é essencial você entender a jornada do seu cliente. E só um último ponto você vai desenhar a persona. Óbvio, você consegue usar dados internos da empresa, né? Vamos pegar uma empresa de 100 anos. Eles têm lá um banco de dados, informações do perfil de cliente, ok. Só que você também tem que ouvir o cliente. Seja numa pesquisa de mercado, seja no momento de você criar um programa de voz do cliente, onde você vai ouvir o cliente. Isso é essencial. Senão você não constrói uma persona sem ouvir o cliente. Senão fica naquela coisa não, a gente usa aqui a nossa expertise de 100 anos. E aí acaba, talvez, desenhando uma persona errada, né? Exatamente. Leonardo, o que você acha que as empresas subestimam nesse processo? Aonde elas subestimam nesse processo? Isso. De novo, o hype. Vamos começar pelo hype, né? E aí isso sempre funcionou, não. Sempre foi uma questão no marketing. Na época que eu estava em agência de publicidade, era a mesma coisa. Redes sociais, tá? Vamos precisamos entrar, precisamos estar. E as empresas não sabiam nem por que estavam ali. Então, esse é o grande ponto. Primeiro problema. Usam o hype sem entender o porquê, o objetivo, a entrega, o que ele vai trazer de benefício. Vamos fazer a jornada. E você vai a fundo. Por que você faz a jornada? Porque me pediram, ou porque está todo mundo fazendo, ou porque é bom. Mas é bom por quê? Não sabe, simplesmente não sabem. Então, esse, para mim, é o primeiro ponto desse negligenciar, né? De trazer esse ponto de abandono, assim, né? De não entendimento, talvez. Não seja abandono, mas não entendimento. E o outro tá bom, cria-se um grande esforço, porque isso é um ponto importante também. Criar uma jornada do consumidor, fazer o mapeamento da jornada, não é tarefa simples. Exige tempo, exige investimento, exige pessoas,
E muitas vezes começa o projeto. E é um projeto geralmente 2 meses, 3 meses, dependendo. Não é uma coisa que você vai fazer 2 workshops e acabou, tá pronto, vamos seguir. E aí começa o processo, e aí o que acaba acontecendo? Começa a perder força, por quê? Porque o mapeamento é um processo que demora, principalmente na parte ali do começo do mapeamento, e as empresas não conseguem mostrar um ROI ali, mostrar algum retorno, Uma métrica, né? algum resultado, mesmo que seja pequeno. Então, por quê? Porque muitas vezes o resultado vai estar lá no final. Então, eles acabam fazendo, perdem força internamente, perdem apoio, e aí no final acabam falando, ninguém está mais prestando atenção, vamos fazer o quê com isso aqui? Perde, né? Acaba seguindo. Então, eu vejo isso. E aí, qual que é o ponto final? Eles fazem a jornada super bonita, tem aquele esforço, não, vamos fazer muita energia, na hora que termina, fala, legal, agora eu vou entregar isso para alguém. Ou seja, vira um papel na parede, vira uma coisa estática que ninguém faz. Ninguém faz, não, ninguém dá continuidade. Esse é o problema. Esse é o principal problema. Exatamente. E nós conversamos muito, né, Edu, sobre a entrega, né, da liderança, né, que promete uma experiência e a operação não entrega, né? Quando isso acontece, na sua visão, o que normalmente está quebrado? A decisão, o processo ou a cultura? Está perguntando para mim ou para o Léo? Para você. E aí depois o Para Léo mim? complementa. Olha, eu acho que assim, tem muita coisa. Assim, hype é terrível. É bom para fazer barulho, mas é terrível para poder aterrissar. Da mesma maneira que o Léo falou da persona, tem questão de proposta de valor. Gente, é terrível. Assim, primeiro a confusão com slogan, com missão, valores. Cara, proposta de valor é muito simples. O que você promete para o mercado? Você tem que cumprir. É isso. Tem a questão de tem que ter diferencial, etc e tal, mas assim, basicamente você tem que cumprir tua promessa. Se você promete para o mercado uma coisa, você não cumpre, a experiência do cliente é péssima. Acabou. Basicamente foi o que o Léo falou. Somos, sei lá, atendimento humanizado. Tem um bot te atendendo o tempo todo, você não consegue falar com um ser humano. Não promete. Você fala, nosso atendimento é de bot. Então, tudo bem, não tem problema. E eu acho que, quando acontece isso, é simplesmente uma falta de conexão que começa na base, que é a cultura. Então, assim, vou te dar um exemplo do que acontece, né? Não tem a persona definida, como o Léo falou, né? A persona foi alguém botou em algum lugar e tirou uma persona. Se você não sabe quem é seu cliente, como é que você vai fazer uma campanha de marketing para o seu cliente? Começa por aí. Como é que você vai falar com esse cliente? Você não vai conseguir falar. E aí você fala para o cliente errado, para o lead errado, ele vem. Vendas tem que converter. Tem que fazer um puta esforço, porque aquele ali não é o perfil de cliente da empresa. Mas venda tem meta para bater e vai empurrar aquele negócio e tem cliente que vai comprar e vai cancelar. Então, seu LTV, seu lifetime value do cliente, é um desastre. Você perde dinheiro com a venda. E a operação tem que dar um jeito de entregar. Eu já falei uma frase para você, Thaís, mas acho que foi numa conversa, não foi aqui, que a coisa mais comum é vendas chega de volta na empresa, vamos entregar para esse cliente aqui, é parecido com o que a gente faz, é só fazer mais uma coisinha, mas é simples. Normalmente quem fala isso não tem ideia da complexidade que é para fazer a adequação, fazer a adaptação e do custo. E você tem um custo maior no processo que você não estava esperando, o cliente fica satisfeito, fala, tá bom, valeu, gostei, isso acaba virando um novo normal. Então essa exceção vira uma regra, no final do ano, a empresa vê que ela teve um faturamento que cresceu, mas a margem encolheu. Por que será? Basicamente é isso. E dói, assim, tem que doer para mudar. E eu acho que se você pega, olha isso, e fala, é um problema de CX, é um problema de marketing. Não, cara, é um problema da cultura, é um problema do negócio. O negócio tem que parar, vamos arrumar a casa. E aí tem que ter, como o Léo falou, tem que ter um líder, tem que ter alguém que, cara, pegue isso pela mão e fala, tem que ir até o final, porque não é uma coisa rápida. Cultura você não muda num workshop, você não muda numa palestra. Cultura é um processo, tem que ter continuidade.
Aliás, eu já Falei ouvi. pra caramba, vou ficar Não, quieto aliás, agora. eu já ouvi muito, Edu, quer dizer, ouvi muito não, né? Muitas empresas procuram a gente para falar, não, a gente precisa de ajuda para mudar um pouco a nossa cultura. E assim, quando você vai ver, o budget é minúsculo, eles querem, né, 2, 3 treinamentos ali, ou um treinamento, sei lá, de 40 horas, e achar que isso vai mudar a cultura. Né? Então, assim, não vai. E pegando um gancho do que você falou, e da pergunta da Thaís, eu entendo sim que concordo com você, tudo começa na cultura. E por que as pessoas não começam pela cultura? Porque é mais difícil de mudar. Então, eles vão mais fácil. Né? Vamos pensar um pouco nessa linha. Mas começa na cultura e morre no processo. Então, muitas vezes, a liderança, ela toma a decisão de falar sobre CX, por quê? Porque vende bem. É moda hoje falar de CX, de encantamento do cliente, né? E óbvio, encantamento hoje, eu vou dizer que algumas empresas já estão começando a parar de falar a palavra encantamento, né? Que vem muito dessa cultura da Disney e tal. Da Disney. Muito legal. Só que tem uma distância muito grande ainda de começar a fazer o básico e depois ir para o encantamento. Mas vamos deixar isso para uma outra conversa. Mas assim, no final das contas, a cultura não sustenta porque, por exemplo, o bônus, a meta da operação ainda são baseados em atender rápido e gastar pouco. E não na satisfação. Então, você já começa... o mindset da empresa, né? Como é que a empresa pensa? Então, eu sou um funcionário que acabou de entrar na empresa e eu começo a entender o que está acontecendo e ele começa a ser bombardeado de mensagens que, de fato, não condiz com aquilo que muitas vezes você está levando de CX, né? Então, ou seja, não é de fato isso. E eu gosto de trazer só para fechar aqui, aquela frase clássica do Kotler, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, que a gente já ouviu muitas e muitas vezes, mas o lance é assim, ó, o processo, ele engasga com as duas no almoço, né? Então, se o bônus do diretor é corte de custos e não retenção do cliente, a operação nunca vai entregar promessa de marketing. Ela nunca vai entregar. E aí que começa aquelas coisas, né? Porque marketing está correndo porque ele falou, ó, você precisa fazer uma campanha para atrair cliente e ela está fazendo em paralelo. Sim. Com outras ações da empresa e nada está casado. Está tudo desalinhado, né? Perfeito. Cara, perfeito. Aí que vem de novo a questão da cultura, né? É assim, o meu vendedor, ele tá fechando com o cliente errado. Tá, mas qual é a métrica dele? É bater meta. Tá respondido a tua pergunta. É simples assim. Isso que você falou agora, tem uma outra frase que eu adoro, que é de um outro poeta, que é o seguinte: você tem um plano até levar um soco na cara. Mike Tyson, né? E o soco na cara vem o tempo Muda todo, cara. É tudo. do cliente, é do mercado, é da concorrência, é do governo. Então, assim, vai mudar. Se você não tem a cultura, eu bato de novo, você não tem uma cultura enraizada de vamos trabalhar juntos, gente, vamos tentar chegar juntos no mesmo lugar, cara, primeiro soco na cara desmonta tudo, né? Aí a jornada do cliente vai para a gaveta, né? O que é mais importante agora? Agora é reforma tributária, esquece o cliente. Agora é IA, esquece o cliente. Vai ser sempre assim. Agora, mas assim, eu entendo, acompanhando algumas empresas e alguns exemplos, e eu queria trazer um exemplo bem específico aqui, eu entendo que... Você tem uma história para contar, hein? Você quer contar uma história. Não, um ponto importante aqui, quando a gente olha uma cultura e a gente quer, né? Vai ter um momento que a empresa vai falar assim, não, vamos mudar, vamos botar uma cultura de cliente, vamos fazer ação A, B, C e tal, e começa a fazer, mas morre em algum momento. O que precisa ser feito? Precisa vir lá de cima. Algumas ações rituais, símbolos que são importantes. Outro dia eu fui num lead nosso, estava conversando com a pessoa que é ali da área de atendimento, e assim, é uma indústria de elevadores, bem específica. E aí ela falou, não, Léo, meu diretor, ele compra a briga de cultura de cliente. Tá, vamos conversar com ele. Aí fomos para a sala dele e começamos a conversar, apresentar, conversar um pouco sobre, né, cultura tal, de cliente, e ele me aponta assim, ó, tá vendo ali na parede? E apontou os 3 pilares globais da empresa, um deles era cliente. Acabou. É assim,
top-down. É quase uma simbologia. Óbvio que aquilo ainda tem desdobra por metas, etc, etc. Mas, assim, vem lá de cima. Então, assim, não adianta uma área falar assim, não, eu vou fazer do meu jeito. Não, vai tomar porrada. Óbvio, não é só isso que monta uma cultura. Mas, sem isso, cara, todo esforço de cultura vai virar voo de galinha. Vai fazer e... Vai fazer e... Desculpa, eu falou do exemplo, eu estava tentando lembrar o exemplo. Eu lembrei o exemplo agora. E era justamente... Era uma empresa de tecnologia para o mercado farma, e eles estavam no momento ali, assim, eles estavam com... Sabe aquela empresa que você entra, tem 5 unidades de negócio completamente diferentes, etc, etc. Só que eles estavam com um projeto de cultura de cliente fenomenal. Desenhado para começar, estavam começando, mas estava bem desenhado, com objetivos claros. E a gente foi fazer um mapeamento da jornada deles. E assim, sentamos com os 8 C-levels da companhia, de cada área, e das outras empresas. E começamos a falar. E aí, uma das contextos de negócio era assim, quem é o seu cliente? 1h30 conversando sobre isso. E não chegou a uma conclusão. E por que eu quero dar o exemplo dessa empresa? Depois a gente, obviamente, se arrumou, chegamos à conclusão, seguimos com o mapeamento, fizemos o processo bonitinho, entregamos, e eles continuaram. Alguns meses depois, houve uma grande mudança da empresa, porque ela estava crescendo demais, não estava conseguindo atingir os objetivos, mudou todo mundo. Mas assim, mudou do CEO para baixo. Tudo morreu. Tudo morreu. Exatamente tudo morreu. Nossa, foi tudo as capacitações, as ações que estavam tudo desenhadas, que a gente estava acompanhando. Ah, não, Léo, agora mudou, entrou novas pessoas, não vou mais fazer nada. Morreu tudo. Caramba. Então, e não era uma empresa pequena, porque nisso a gente vê muito isso quando você pega startups, tem poucas pessoas, muda todo mundo. Não, empresa grande. Então, esse, para mim, é um grande problema que acontece. Um grande problema que eu vejo. Colocou todo o trabalho no lixo, né? Porque mudou todo mundo, tem que refazer tudo. E... Bom, deixa eu fazer uma pergunta, então, agora, Léo. Mudando de taco para mala, a pergunta que estava aqui no nosso roteiro, que, nossa, eu acho ela interessante. Você vê hoje, né? Hoje não, há muito tempo, né? O atendimento, ele acaba sendo sempre o primeiro contato com o cliente, né? E a gente vê, desde casos terríveis de violência, né? Quando tem um contato físico, especialmente com companhia aérea, né? O cliente quebra negócio, é uma coisa horrorosa, né? Adoro esses vídeos. É terrível, mas assim, eu entendo o cliente, mas não justifica, de jeito nenhum. Mas tem também o telefônico, né? Que a pessoa recebe pancada. Tem umas pessoas que são muito bem treinadas, conseguem reverter, e outras conseguem piorar. O que você acha que é necessário fazer para o atendimento parar de ser apagador de incêndio, né? Ser esse primeiro saco de pancada, naquele soco na cara, chegar direto no atendimento, depois ir para outros lugares? Vou responder a sua pergunta com um exemplo que aconteceu comigo, para ilustrar aqui. Você não está nos vídeos, não, né? Você não quebrou nada, não, né? Não. Só para saber. Na verdade, eu vou dar um exemplo de um bom atendimento, que eu achei que foi um exemplo que, na verdade, ele ficou bom e ruim, né? Enfim, a cena, obviamente, companhia aérea, fui comprar uma passagem para viajar para a Argentina, e eu, obviamente, escolhi aquele preço que estava mais ali em conta, entendendo que eu era da companhia, eu tinha ali o nível X, que eu não pagava mala, né? Então, ou seja, ficou mais barato, eu falei, não, vou comprar aqui, porque está mais barato, não pago mala, tá tudo certo. Cheguei no dia do voo, era à noite, cheguei lá, eles tinham uma parceria com a Aerolíneas, cheguei na Aerolíneas e a pessoa falou, não, aqui tem que pagar. Eu falei, não, mas está aqui, eu comprei e tal. Ah, não, você tem que ver isso com a empresa que você comprou, a gente é parceira, a gente só executa a parceria, tudo bem. E aí eu entendi o seguinte, aí eu fui conversar com a pessoa da companhia e ela falou, não, eu não consigo te resolver agora, mas você, quando voltar, é só você entrar nos nossos canais e pedir um reembolso, que eles vão te dar um reembolso. Tá tudo certo. Tá bom. Fui, né, pagando a mais, voltei. E assim, para quem trabalha com CX, tem coisas que é questão de honra. Então eu falei, eu vou resolver isso aqui.
E aí, obviamente, fiquei horas no telefone, entrava naquele problema lá, da URA que não caía, etc, etc, e fui por limite. Eu esgotei todos os canais, tá? Isso eu vou encurtar a história. Esgotei todos os canais, falei, eu vou lá no aeroporto. E eu fui no aeroporto de Congonhas. Cheguei lá no balcão e falei, tô com esse problema. Não, expliquei toda a história. Vim aqui porque eu preciso resolver esse problema. A pessoa me pegou na mão, me levou, falou, ó, me explicou, falou, ó, não é aqui, mas eu vou tentar te ajudar. Pegou na minha mão, foi até a loja, explicou toda a minha ação, ficou ali comigo até eu, pelo menos, ter alguma luz. A pessoa da loja também ajudou, porque não era ela que resolvia. Então, eles tentaram ligar na central. Assim, a empresa, como processo, estava horrível, mas as pessoas fizeram a diferença. No final, eu saí satisfeito pelo atendimento, mas ruim com a entrega, tá? Então, esse cenário, ele acontece. Então, meu ponto é o seguinte, o diagnóstico, no final das contas, você precisa ter um looping de feedback ativo. Você precisa ter a área de CX, de experiência do cliente, junto com a área que a gente chama de care, que na verdade é o customer service, que é o atendimento, o relacionamento com o cliente das empresas, trabalhando juntos, né? Com o quê? Com foco na raiz. Porque senão o atendimento vai ficar resolvendo problemas, que essa é a função deles, e o CX vai ficar tentando buscando encantamento. E se os dois não estão conversando, eles não atacam a raiz do problema. Então, o atendimento, ele não pode ser um silo isolado, né? Onde os problemas, eles morrem ali. E aí morrem ali significa morre no chat, que acaba as opções, morre no telefone, que de repente o telefone cai, né? O telefone é bom para te atender. Na hora que o problema vem, ele fica ruim e de repente ele cai, né? Então esse é um problema, né? E então assim, ele precisa ser o principal, vamos dizer assim, consultor da melhoria do produto. Por quê? Todos os problemas passam pelo atendimento. Então o atendimento tem a informação base para voltar para dentro da empresa e falar: olha, arrumei aqui, ó. Eu sei onde está o problema. Não criem novas soluções. Crie isso, arrume isso aqui, ó. Você vai ver, os nossos clientes vão comprar mais com a gente, né? Então, isso eu acho essencial. Ele é essencial, porque se o cara está pagando muito incêndio, o incendiário está no produto, na logística, na vendas, que não está fazendo o seu trabalho. Eduardo, você trabalhou em empresa de tecnologia. Você tem lá o comprador, não, desculpa, o vendedor, que vai vender o teu produto para o cliente e falar, o cliente fala, mas não, sua solução tem essa funcionalidade? Tem. E essa funcionalidade? Tem. E essa? Não, ó, essa aqui semana que vem está no ar. Aí ele vende. Próximo release. Exatamente, próximo release. Entra no onboarding e aí o onboarding começa a receber porrada. Por quê? Não, peraí, o que a pessoa prometeu? E assim, ele não fez por mal. É cultura, é conexão. Na empresa que eu trabalhei, em algum momento, nos ajustes de estrutura, em algum momento a estrutura era uma pessoa de vendas, não, uma pessoa de pré-vendas, uma pessoa de vendas, uma pessoa de onboarding e uma pessoa de atendimento. Era um squad. Então todo mundo falava junto. Então eles estavam no mesmo local. Então isso é legal. Então acaba saindo um pouco essa questão do silo, né? Então, o atendimento, ele deixa de ser o bombeiro quando a empresa para de premiar quem apaga o fogo e passa a cobrar quem está soltando a faísca. Né? Esse é o ponto. Léo, você não é o único, tá? Quando eu vejo no mercado o contrário do que a gente prega, né, Edu? Nossa, me dá até urticária, que eu falo, gente, não é possível que a pessoa não enxergue esse ponto que para a gente é tão óbvio, né? E muitas empresas ainda pecam. E agora eu quero fazer uma pergunta aí para os dois, né? Falando que muitas empresas investem justamente nisso, na visibilidade, no marketing, né, na propaganda dos seus negócios, antes mesmo de arrumar a casa. Então, na visão de vocês, né, qual que é o risco de crescer sem essa estrutura de experiência? Pode começar, Léo. Não, eu falei, por favor, Edu, fala um pouco, daí eu... Vou tomar uma água. Porque esse é um tema que daria um podcast de mais algumas horas falando sobre isso. Exatamente. Olha, eu vou te falar como é que eu vejo isso. Como eu falei há pouco tempo atrás,
Proposta de valor é o que você promete para o mercado, tem que ser cumprido, ponto. Se você faz uma campanha, você faz uma promessa que você não consegue cumprir, você cai no que o Léo acabou de falar, é um cliente que vai ficar insatisfeito, vai cobrar alguma coisa, porque você falou que tinha, e isso pode ser um problema. Numa empresa pequena, eu já vi isso mais de uma vez, eu já falei isso, se você não tem, deixa eu voltar, você dá como canal de atendimento o WhatsApp. O que o seu cliente está esperando? Uma resposta rápida. Sim. Se você leva 24 horas para responder, mas eu não tenho tempo. Não, dá WhatsApp, bota e-mail. Ou te manda profissional, né? É melhor você manter a expectativa do seu cliente atendida do que criar um canal fake, que você não vai conseguir. Esse é o primeiro ponto. Você pega uma empresa grande, é exatamente o que o Léo falou. Companhia aérea e telefonia, por um motivo óbvio, são dois mercados que têm pouquíssima ou nenhuma concorrência, a experiência do cliente é um desastre. E assim será, porque não tem concorrência. E elas não conseguem cumprir promessa nenhuma. Mas se você pega uma empresa de serviço, uma empresa que tem uma concorrência e ela não consegue cumprir a promessa, o que vai acontecer? O cliente vai começar a procurar uma alternativa. Uma coisa que eu falo que acontece comigo e acontece com qualquer cliente, acho que o pior problema de um atendimento ruim é que você me faz procurar alguém que pode ser melhor do que você. E se eu achar, eu não volto. Isso acontece comigo o tempo todo. Eu tenho um atendimento, tenho um serviço, um produto, alguma coisa que eu estou construindo, eu sempre fiz daquele jeito. Aí, de repente, começa a ficar ruim, eu vou procurar uma alternativa, imediatamente eu vou ficar nessa alternativa. Aconteceu isso comigo no começo do ano. Determinado serviço, não vou fazer propaganda aqui, mas que eu sempre consumi. Quando eu descobri uma outra alternativa que era muito melhor e custava menos, eu me agarrei nela. Isso é comum. E sou eu e mais um monte de cliente. E aí você tem um outro problema que potencializa isso, que não é nem Google, né? É IA. A pessoa hoje ela bota lá qual é a empresa que também faz isso. Cara, a pessoa acha mais rápido do que nunca, mais rápido do que nunca. E tem Reclame Aqui, aí tem um monte de canal, né? Então eu acho que você não pode nunca, assim, a expectativa do cliente está aqui, você sempre tem que entregar daqui para cima, não para baixo, nunca, nunca. E, cara, eu fui anotando algumas coisas que você foi falando, porque eu fui criando um monte de link também, para a gente ficar falando mais de umas 2 horas. Mas, eu vou tentar falar rapidamente, concatenar uma ideia em cima do que você falou. Eu quero trazer um exemplo. Outro dia eu fui numa palestra, num evento de relacionamento com o cliente, de atendimento, e quem estava no palco? Uma empresa de telefonia. E, assim, público grande, tá? E a pessoa entrou no palco, né? Todo mundo brincando. Ele já sabia disso, ele botou a primeira coisa lá. Vocês acham que a minha empresa é boa no atendimento, né? Enfim, na entrega? E todo mundo, um caloroso, não. Beleza. E aí veio o próximo slide. Ele falou: esse aqui é o meu número de reclamações ou pessoas insatisfeitas, enfim, eu não lembro o que era, mas era uma coisa ruim. Esse número aqui, que era um número alto, tá? Vocês acham que é muito? E todo mundo, claro, óbvio, olha a quantidade de clientes insatisfeitos e tal. Aí ele mudou o slide, falou assim, deixa eu mostrar um outro número para vocês aqui, ó. Esse mostrou um número gigantesco, eu falei assim, esse é o número de clientes que eu tenho, sei lá, 3 milhões, não sei quantos milhões, né, etc. Aquelas reclamações 0,1%, sei lá, era um número ridículo de porcentagem da base inteira dele. Então, assim, ele usou, obviamente, dos números, né, para contornar uma questão que, para mim, é clara, que você já falou. Quando uma empresa trabalha em um mercado que não tem concorrência forte, ou todos os seus concorrentes têm um nível igual de atendimento, de entrega, né? Quando eu falo entrega no atendimento, ninguém vai fazer acima até vir uma grande. Qual é o exemplo clássico que a gente tem no Brasil? Bancos. Então, Sim. Quem é da nossa idade aqui, né, Barba Branca, aqui, vivenciamos o ir numa agência. Se eu for perguntar aqui para quem está aqui, qual foi a última vez que foi numa agência de banco, vai falar 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás. Mas antigamente era assim. E o atendimento era ruim para todo mundo. Então não adiantava você ficar mudando, que hoje é a realidade das empresas de telefonia e de TVs a cabo. Então, assim, ninguém muda por quê? Porque é todo mundo ruim.
Aí vem o Nubank para falar assim, ó, eu vou fazer diferente. Para quem conhece a história do Nubank com relação a atendimento, a proposta de valor que eles fizeram para atender melhor o seu cliente, cara, eles foram, assim, umas 5 etapas para cima. E, rapidamente, se tornou o novo normal. Ou seja, os tradicionais tiveram que correr atrás. Muito bom, muito bem Então, colocado. esse ponto, ele é essencial, tem esse entendimento de como a empresa está situada no mercado. Então, e aí, voltando às perguntas que a gente respondeu no começo do nosso bate-papo, se a empresa está vivenciando um cenário de concorrência baixa ou o mesmo nível de concorrência em termos de entregas, cara, a cultura da empresa nunca vai ser cultura de cliente. É muito difícil. Eu falo por experiência própria. Os nossos leads, quem são os clientes? Outro dia bateu na nossa porta uma empresa de utilities. Não, precisamos fazer jornada e tal. Falei, legal. E aí, obviamente, a gente começou a fazer, e a gente começou a olhar e falar, mas qual é o grande motivo? Porque ano que vem a gente vai abrir a concorrência, vai abrir para a concorrência, né? Mercado de energia livre. Então, a partir do ano que vem vocês vão ter concorrentes. Então precisamos mexer nisso. Eu não estou julgando a empresa, tá? Eu estou só falando assim, se você quiser estudar cenários, pense nisso. O mercado que está assim, você vai ver que uma cultura é menos forte dentro das empresas, cultura de cliente desse perfil de empresas que trabalham nesse tipo de mercado. E aí, eu queria fechar aqui um raciocínio, entendendo o seguinte, né? A gente tem lá o Customer Experience, o Customer Care, né? O relacionamento com o cliente, e o marketing, como mídia, né? Qual que é a ordem? Exatamente. Se você fosse olhar a ordem desses três, né? Na minha visão, tudo começa com Customer Care. Ou seja, o atendimento, o relacionamento. Porque assim, a gente tem que garantir que a gente sabe, de fato, resolver o problema de quem já comprou da gente hoje. E aí vem a questão que o Edu falou de expectativas, né? Ou seja, ele comprou, ele criou uma expectativa. Então, ele tem que entregar essa expectativa. Então, vamos entregar. Tudo começa com atendimento. Depois vem o CX, que aí sim a gente vai desenhar e refinhar. Não, refinhar não. Afinar a jornada do cliente para que não precisa acionar o atendimento com problemas. Porque eu já vou resolver na raiz o problema. Né? E aí, por último, marketing com mídia, e aí sim, a máquina para reter, encantar, colocar combustível para conseguir escalar a empresa. Aí tudo bem, você pode escalar, você pode trazer 1.000 clientes ali, por quê? Porque você tem a certeza que ele vai entrar, não vai ter problema e vai ser bem atendido. Então, para mim, seria essa uma lógica, uma ordem lógica que a gente teria nesse investimento, ou nesse cuidado, né? As empresas já têm os três. Por onde começar a olhar? Começa a olhar no primeiro, resolve, o segundo resolve, o terceiro resolve. Isso é um pouco racional. Exatamente. Edu, eu gostaria que você complementasse essa parte aí também. Olha, eu concordo com tudo, vou ter que bater de novo em cultura, e a cultura tem muito a ver com isso, né? Você tem uma cultura, como o Léo falou, que um dos pilares é cliente, isso vai acontecer. Caso contrário, cara, desculpa, é que nem, vou ter que puxar um exemplo aqui da Disney, né? Esse negócio de Disney, todo mundo quer o sorriso, mas ninguém quer o trabalho, né? Assim, eu quero encantamento, tá? Você sabe que o encantamento tem processo, treinamento, ciclo de feedback, revisão. Não, isso eu não quero. Então você não terá, é simples assim. É que nem acho que um outro exemplo que é muito legal de atendimento, e você vê isso na cultura, é da rede de hotel Ritz-Carlton. Não sei se ainda é assim, mas há uns anos atrás, todo funcionário, desde o capitão da portaria até o gerente do hotel, tinha um valor em dólares que ele podia usar para deixar o cliente feliz sem nenhuma justificativa. Esse é o tipo de coisa que tem. E ninguém nunca perdeu dinheiro com isso. Tanto é que eles mantiveram, ainda mantêm essa política há muito tempo. E aí tem um caso deles, que acho que foi com eles, que o menininho foi com os pais para um hotel, acho que nas Maldivas, ele esqueceu uma girafinha de pelúcia. Eu vi esse case. Estourou muito e tal, e eles, enquanto mandaram a girafinha pelo correio, compraram uma nova, não sei, mas mandaram para o menino vários e-mails com fotos da girafinha tomando sol, bebendo um drink,
falando que ela estava se divertindo. Esse é o tipo de coisa que, assim, gente, isso não foi ninguém de marketing que fez, cara. Isso foi alguém ali do hotel que fez Fez isso. Mas isso. por que fez isso? Que tem o cuidado com o cliente. Aí é que tá, não teve. Eu sei que vai para o YouTube, mas eu vou ter que falar. Não teve nenhum babaca para dizer assim, deixa isso para lá, não, vai fazer outra coisa. Não. O principal é deixar o cliente feliz. E o resultado, só você ver, estamos falando disso, aconteceu, como foi por e-mail, não por WhatsApp, isso aconteceu há mais de 10 anos, e estamos falando até hoje, é um case. Volta e meia aparece no Instagram de alguém isso daí. Então, tudo começa pelo cuidado com o cliente. E aí você vai, obviamente, derivando outras coisas, né? E, e só para fechar, uma coisa que o Léo também já falou, mas acho que é importante reforçar, é você sempre ter a voz do cliente no teu negócio, cara. Você sentado atrás da sua cadeira, né, no seu escritóriozinho, na Faria Lima, onde quer que seja, botando um monte de dados, não, estou pegando dados do mercado, isso não quer dizer nada. Tem que ir a campo, tem que conversar com o seu cliente, tem que ouvir e vou ter mudado, nem ouvir, você tem que escutar o seu cliente. Deixa ele falar, aprende a calar a boca, escuta, absorve, que mesmo se o cliente jogar um caminhão de besteira para você, alguma coisa ali você vai conseguir pegar que você não sabia. Eu vou dar um último exemplo. Uma vez eu fiz um workshop para uma empresa que era a primeira coisa, nossa, foi matador, né? Vamos falar de personas. A gente tem várias personas, tá? Deixa eu ver. Não, a gente tem várias personas. Deixa eu ver. Não, quero dizer que a gente tem vários tipos de clientes, tá? Mas tem algum que você tem desenhado? Não, você não tem nenhum. Você não tem várias personas. Você acha que? Aí eu fiz um seguinte exercício com eles. Era uma empresa de transporte. Falei assim, vamos a campo, vocês vão conversar com o cliente e depois a gente volta para entender isso. Pense o seguinte, Rio de Janeiro, verão, janeiro, calor do cão, eu mandando todo mundo para ir para a rodoviária, ir para a rua, ponto de ônibus. Os caras ficaram muito bravos comigo. Voltaram, suados, bem bravos, mas não comigo, com eles. Gente, a gente não conhece o nosso cliente. Eu falei, cara, maravilhoso, seu primeiro passo. Eu li num quadrinho do Cebolinha há muito tempo atrás. Entender seus erros é o primeiro passo para a sabedoria, Cascão. Pô, isso aqui, vamos fazer. E qual é a grande história disso daí? O marketing deles, a precificação deles estava completamente errado. Por quê? Porque eles não sabiam quem era o cliente. Eles achavam. Da onde que veio esse achismo? Ninguém teve coragem de falar. Mas que estava lá, estava. Então você tem que ir a campo, gente. Tem que. Isso que você falou desse teu cliente, Léo, que botou todo mundo numa sala. Cara, isso é sensacional. É raro, custa muito dinheiro, muitas empresas podem não conseguir fazer isso, mas você ir conversar com o teu cliente dá, vai. Você tem uma loja, vai bater papo com o cliente, entende o que ele faz. Faz que nem o Zago, leva o cliente para passear com o cachorro, um monte de cliente junto, deixa eles conversarem e, escuta o que eles estão falando. Exatamente. Deixa eu de novo puxar um monte de temas que você falou aí. Falando do Ritz-Carlton, sim, eles continuam tendo isso, tá? Isso faz parte da cultura. E eu vou trazer, esse exemplo é clássico, inclusive eu uso nas minhas aulas, é sensacional da foto da girafinha, mas eu vou dar um outro exemplo que também é bem simbólico. Foi um executivo, ficou hospedado num hotel e ele viajou porque ele ia dar uma palestra numa outra cidade, pegou o avião e foi para essa outra cidade. O que aconteceu? Ele esqueceu o laptop que tinha a apresentação que ele ia dar naquela feira, ficou no hotel. O que o funcionário fez? Agora eu não lembro qual que era o nível do funcionário, mas não era cargo alto, era um cargo baixo. Ele pegou o laptop, pegou essa verba que ele tinha, comprou uma passagem e foi levar para o cliente o laptop. Então, isso é cultura, né? E eu gosto Vou trazer um outro exemplo que tem a ver com o ponto de você ter processo e questionar o processo. Existe um filme que eu gosto de usar nas minhas aulas, que é o filme do Ben Stiller, chamado Entrando numa Fria, que acontece tudo de errado lá com ele resolve ir embora,
e ele vai pegar um aeroporto, que é aqueles aeroportos do interior dos Estados Unidos, que não tem quase ninguém, igual os nossos aeroportos do interior, né? Muitas vezes tem poucos voos, então tem pouca gente no aeroporto. E ele chega com a mala, pé da vida, tinha acontecido tudo, né? Você já vê pelo semblante dele, e tá a moça lá seguindo o procedimento. E fala, ó, queremos chamar, sei lá, da fileira 1 a 8. E ele todo tranquilo, né? Ele fica tranquilo naquele momento e fala, olha, eu estou na fileira 9, dá para você me liberar? E ela fala, não, senhor, não vou te liberar, o processo é esse. E começa a ser grosso, ó, dá um passo para trás, aí, você está muito próximo aqui. E ele olha para o lado, não tem ninguém no aeroporto. Aí ela, e é óbvio, né, gente? Aí ela fica lá toda sorrindo e ela fala, agora vamos chamar todo mundo. E ele vem já, pé da vida, ela fala, oi, senhora, tem um bom voo, né? Então, o que eu quero falar com isso? Para ela, ela vai receber uma promoção, porque ela seguiu todos os procedimentos certinho. E essa empresa não tem cultura de cliente, porque a cultura de cliente, o processo é questionar o processo. Quebrar o processo faz parte do processo. Então, você se questionar naquele momento. E aí tem uma coisa que a gente não falou aqui, também daria outro bate-papo, falar de empatia, né? Nesse momento, ela deveria ter tido empatia, entendido a situação e falado, não, senhor, pode entrar, porque não tem problema, eu vou fazer isso por você. Ela ainda ia sair grande dali, a empresa ia ficar feliz, o cliente ia ficar feliz, todo mundo ia ficar feliz. E isso tem a ver. E o último exemplo, eu acho que eu estou usando bastante exemplo aqui, que eu estou lembrando. Eu lembrei de um exemplo que eu também trouxe numa aula bem legal, que tem a ver com você ouvir o cliente que você falou. DHL, eu não lembro direito qual que era o problema que a área tinha. A área tinha assim, tinha uma entrega na Bahia ou em X lugares, que era de São Paulo até uma cidade lá no Nordeste, e aí, que era para demorar uma semana, demorava 15 dias. Ela falou, não é possível que isso está acontecendo, não é possível, não é possível, não é possível. Falei, quer saber? Vou junto com o motorista. Entrou na boleia do caminhão e foi rumo a uma entrega, e aí ela entendeu que teve um determinado momento da viagem que acho que tinha um poço que acabava parando o caminhão, e o caminhão, e ele pediu uma série de documentos, uma série de informações que o caminhoneiro não sabia responder, não tinha informação, não sabia para quem ligar, para quem falar, e ele ficava lá alguns dias parado por causa disso. Aí ela voltou para a empresa e falou, gente, descobriu o negócio. Mas não só isso, os 15 dias foram enriquecedores. Ela aprendeu um monte de coisa. E a partir daí, acabou criando um programa de motorista, de apoio ao motorista, começou a criar lugares para ele descansar, enfim. Ouvir o cliente, que é uma coisa que o Edu falou, que é super importante, né? Então, tem que estar isso dentro do processo. E não adianta só a ação dessa mulher que fez na DHL, nesse exemplo que eu trouxe, não adianta só ela fazer. Isso tem que se institucionalizar. E aí sim você consegue fazer algo a longo prazo, escalar, enfim. Aí é só benefício. Para fechar, né, com essa parte de marketing que a gente falou aí da mídia, né, da imprensa, aconteceu um case uma vez, já faz alguns anos, de divulgar um evento, né, sair em todos os veículos de comunicação, só que o evento foi muito ruim. A infraestrutura do evento foi péssima, faltou comida, energia elétrica acabou, e não tinha gerador, enfim. Conclusão, o trabalho da agência, né, o nosso trabalho aqui de imprensa, de assessoria de imprensa foi feito, a gente divulgou em todos os veículos de comunicação. Só que as pessoas que participaram, né, os clientes desse festival, eles começaram a comentar nas matérias dos veículos de comunicação. O evento foi muito ruim, e aí veio a diretoria do evento criticar o trabalho da agência de comunicação, da assessoria de imprensa, mas nossa meta foi cumprida, né? A gente divulgou nos veículos de comunicação e o que estava, né, com problema era a infraestrutura do evento, não necessariamente o trabalho de divulgação. Então, acho que é bem isso que você falou no começo, né, Léo? Quando você puxou essa pergunta, inclusive, né, o que vem primeiro, né? Vem o atendimento do cliente, vem a estrutura, vem todo o processo que você tem que pensar, depois pensar na divulgação. Porque não adianta se antecipar, querer o resultado na mídia se a gente não tem condições de manter aquela verdade que foi publicada, né? Então, eu acho que o bate-papo de hoje foi bem legal, eu nem quis falar muito, porque vocês são experts aí do assunto, e a gente também tinha que cumprir um cronograma aqui de horário,
mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, acho que daria para fazer vários episódios disso, né, Edu, né, Léo? E com certeza a gente vai ter temas aí para abordar nos próximos meses, aí, com certeza. Você seja sempre muito bem-vindo, viu, Léo, no Marketing na Mesa? Muito Exatamente. bom. É um prazer, foi um prazer. Obrigado pelo convite, foi um prazer. Foi pouco tempo, né? A gente podia ficar aqui horas, né? É isso que eu falei, quando você falava algumas coisas, eu ia anotando aqui, porque isso se desdobrava para outros assuntos, entramos em voz do cliente, que também daria mais uma hora. Então, assim, realmente é um universo gigantesco, e ainda mais quando você junta temáticas de CX com marketing, com estratégias, com expectativas de clientes. Nossa, é muito amplo, né? Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu tenho a missão chata de encerrar, né? O papo que tá bom. Mas obrigada, viu? Patrícia, muito obrigada pela presença. Zago, família Zago, né? Tá a Patrícia também. Outra Patrícia, Patrícia Guerra. Grande aula, viu, gente? Então, eu até achei que só podia entrar Patrícia aqui, pô, tem 3 Patrícias aqui. É verdade. Sensacional. Vocês têm alguma pergunta, Zago? Tem só uma colocação para falar. Foi uma grande aula, foi muito interessante. Deu para pegar vários insights, várias situações que a gente vê por aí também. Sim. Dá para aproveitar muita coisa legal. E, Leonardo, seus exemplos são muito bons. E eu funciono muito bem com exemplos, porque são situações que você consegue pegar uma coisa prática que aconteceu, de cenários diferentes, que você consegue trazer para a nossa realidade e fazer uma analogia com o nosso setor. Então, isso deixa muito prático a coisa para mim, sabe? De pegar a teoria do que está acontecendo, do que deveria ser, e uma condição prática que aconteceu com um cliente e que a gente pode trazer isso também para a gente, dá para a gente aplicar. Então, eu funciono muito bem com exemplos. Muito bons seus exemplos. Que bom, obrigado. Que bom. Obrigado, Zago. E o Eduardo já trazendo conhecimento já de bastante tempo, eu continuo agradecendo a você, Eduardo. Isso, vocês já são figurinhas carimbadas, já se conhecem. Muito bom, cara, muito bom mesmo. O Zago, ele participou do Marketing na Mesa na época que era no bar. O Zago e a Patrícia. Boa. Eu sinto falta disso, né? Porque aqui, pô, eu tô com a minha água, cadê a minha cerveja? Cadê o... Mas sabia que o Adriano, eu tô no café, episódio, cara. ele tinha uma cerveja, sabia? Ele fez uma cerveja com cerveja. Olha, sentaria numa mesa de bar com cervejas e petiscos, seria muito bom. Aí o papo duraria, né? Aí o papo aí vai. Mas a gente vai fazer essa edição aí em Curitiba, né, Edu? E aí a gente pode fazer esse formato aí. Pode vir agora que ainda não está frio. Vai começar a ficar agora. Nossa, se não está frio aí, quero ver como vai ficar daqui uns tempos, né? Porque aqui em São Paulo já está frio. Tá gelado, tá gelado. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Pessoal. E mês que vem tem mais um episódio aí de Marketing na Mesa, a gente avisa vocês. Obrigado, gente. Beijos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço.